Sejam muito bem-vindos, bem-vindas ao podcast Atualiza Universo. Eu sou Alessandra Assis, psicóloga, comunicadora, palestrante e idealizadora desse podcast que conversa com você, traz convidados muito especiais, com informações genuínas e importantes que podem mudar a sua vida. Hoje eu escolhi uma convidada muito especial, justamente para tirar todo estigma que possa vir a existir em torno do uso da cannabis. Sabemos que ainda há muito preconceito e desinformação, e é por esse motivo que eu convidei a doutora Juliana Sudário para vir conversar conosco e trazer informações muito importantes para todos vocês. Você aí que sofre, de repente, de depressão, ansiedade, dores crônicas, fibromialgia, que a gente sabe que é difícil diagnosticar a fibromialgia, e mais difícil ainda o tratamento dela, mas que o esporte é essencial. Isso você já sabe, porque você é meu seguidor, está aqui comigo e você sabe disso. Vamos ver o que a doutora Juliana Sudário, médica psiquiatra e especialista pela Santa Casa, que estuda a medicina do sono e também vem estudando a cannabis há muitos anos. Ela tem muita informação para você e a gente vai ter aqui pouquíssimo tempo para isso, mas ela volta, com certeza. Com vocês, Juliana Sudário. Seja muito bem-vinda. É uma honra estar aqui. Obrigada pelo convite. Espero poder contribuir aí para auxiliar quem nos assiste sobre a cannabis medicinal, que é uma planta sagrada e traz para a gente aí muita... A gente não pode dizer cura, né? Mas muito auxílio no nosso processo de cura. Então, vai ser uma delícia participar disso daqui hoje com você. E como que você chegou a essa questão da... Vou me especializar em cannabis, né? A gente olhando ali o seu site, as suas redes sociais e tudo mais, a gente vê que você é super especialista do assunto, gosta muito, mas como que você chegou na cannabis? Essa é a parte difícil, né? A parte boa vem depois. Tá. Eu também era uma preconceituosa da cannabis. Olha só. Vim de uma família evangélica, então tinha as minhas limitações, só que eu passei por um processo de dor que me limitava e nenhuma medicação me ajudava, né? Eu fiquei paralisada, a dor se correu pelo meu corpo por 1 ano e meio, mas paralisada numa cama, sem conseguir me mover, sem conseguir me mexer, sem conseguir comer, sem conseguir ir no banheiro sozinha. Nossa, mas que dor é essa? Tipo hérnia de disco, alguma coisa assim? Não, era uma dor muscular no corpo inteiro que depois acabou acometendo também as articulações. Então, eu fui diagnosticada com fibromialgia. Ah, então difícil, né, esse diagnóstico? O meu foi até rápido, né, porque por eu ser médica, o meu marido também, a gente já estava ciente, porque a gente estava fazendo já todos os exames e estava tudo normal. E não detectava nada, né? Essa é a questão da fibromialgia. Você está com dor. Exato. E não detecta nada. E eu tinha passado por alguns episódios, assim, de um estresse emocional muito grande antes de chegar aos finalmente. E o finalmente eu fiquei completamente paralisada, sem conseguir me mover, de tanta dor. E eram 24 horas de dor e também sem dormir, que aí entra a medicina do sono, né? Então, eu não conseguia dormir, eu não conseguia fazer nada. Nada como uma dor nossa para nós nos especializarmos no assunto, né? Exatamente. E foi aí, depois de eu ter... eu pensei em me matar durante esse período, porque... A gente está no mês de Setembro Amarelo. Setembro Amarelo. Né? Então, é um assunto importante. Porque eu não dormia, eu cochilava por 30 minutos. Você sabe que a dor crônica é de uns sinais, né? Da ideação suicídia. Você sabe, olha eu. Tô falando com a psiquiatra, mas não você sabe. Você sabe, é você, sabe? Então, assim, para mim foi muito difícil acordar, né? Teoricamente, acordar. Então... e saber que eu tinha 23 horas e 30 minutos para sobreviver com aquela dor. E aquilo já... 1 mês naquilo e já estava insuportável. Foi que eu realmente tentei me matar. Só que, por algum motivo... Você chegou a tentar? Cheguei. Eu estava com acesso e eu tinha morfina. E então, eu peguei. Só que a minha veia estourou. Nossa, doutora. E aí, eu comecei a chorar.
E hoje eu falo disso sem chorar, Não, né? para palestras é super importante, né? Em momentos que você está com outras pessoas, porque por ser uma sobrevivente, né? Exato. Também. Por algum motivo, o divino não queria que eu me matasse. Eu acho que ele tinha um propósito maior, só Com que naquela certeza. época eu não sabia. E aí eu fiz um combinado com ele. Me mostra o caminho que eu vou seguir esse caminho. E foi aí que no dia seguinte eu fui num médico que ele conseguiu fazer eu dormir, mas não diminuir a minha dor. E aí começou uma busca muito grande, mim, do meu marido, morfina, nem a morfina adianta. O que vai ajudar a gente? Né? Então, eu já tomava muitas medicações alopáticas, eu tomava 8 tipos de medicações alopáticas e nenhuma delas diminuía a minha dor, mas me faziam dormir. Já era um bom caminho. Minha dor era de nível 100, né? Quando eu comecei a dormir, ela foi para nível 7, mas eu continuei com ela. E foi aí que o meu marido trouxe para mim a possibilidade da cannabis. E aí, quando ele trouxe a possibilidade da cannabis, eu... Como assim? Você tá brincando? Uhum. Eu agora vou... Não vou. Ele, não, a gente vai tentar. Meu marido também veio de uma família evangélica. Falei, meu Deus, o que vão pensar de mim? Não é possível. E aí eu tive que também quebrar mais um paradigma, mais uma crença limitante, né? Vamos lá. Uhum. Lembra que você falou que aquilo que se apresentasse, você ia seguir o caminho? Isso. Então, eu tive que cumprir com o combinado. Então, também foi muito difícil para mim no início. E foi aí que eu conheci a cannabis. E foi aí que eu percebi no meu corpo, depois de 1 ano e meio de dor, nível 7, todos os dias, do acordar ao dormir. Eu super entendo esse lance de nível, porque eu tive uma hérnia de disco, eu operei a hérnia de disco. E quando chegou no hospital, que nível que tá? 10. Gente, é paralisante. A dor é paralisante. E é a dor que faz a gente se movimentar também. Por quê? O meu diploma da psiquiatria estava guardado na gaveta. E não era isso que ele queria de mim. Por quê? Porque eu não queria ser uma psiquiatra tradicional. Entendi. Sabe? Eu não queria... não está funcionando, aumenta. Não está funcionando, aumenta. Troca de medicamento. Não, eu queria alternativas mais naturais para os meus pacientes. Detalhe, gente, esqueci de falar na apresentação. Eu adoro, sempre falo. Ela é da medicina integrativa. Sim. Corpo, mente, alma. Exato. Adoro. Mas eu só fui para medicina integrativa depois da cannabis, né? Porque eu falei, gente, essas coisas naturais funcionam, né? Então deixa eu entender um pouco. Então eu fui para fitoterapia, né? Ervas medicinais, fui para medicina integrativa, mas foi a partir da cannabis. Então a cannabis abriu esse leque. Eu prescrevo a alopatia, é necessário. Existem casos muito complexos que não tem como não prescrever. E às vezes tomam os dois? Tipo, tomam é possível os dois, tomar alopatia e a cannabis. mas a gente tem que tomar muito cuidado que entra naquela questão ali de interação medicamentosa, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado porque a cannabis, ela faz metabolização no fígado. E grande parte das medicações também fazem metabolização no fígado. Então, a gente tem que tomar cuidado com essas interações medicamentosas. E vai dando protetor hepático? Não necessariamente. A gente vai vendo como o paciente vai atuando. A minha maior preocupação são pacientes que já possuem uma disfunção hepática. Eu achei que fosse contraindicado a cannabis para quem tem alguma disfunção hepática. Depende também. Por quê? Porque alguns estudos recentes, eles já mostram que, por exemplo, para quem tem fibrose hepática, mostra uma diminuição dessas lesões, né? Só que um paciente que tem uma limitação do fígado, o que pode acontecer? O fígado já não está atuando de maneira adequada. E aí eu coloco uma quantidade alta de cannabis. Ele pode ter uma toxicidade ali. Pode ter um acúmulo, porque o fígado dele não está metabolizando de maneira correta. Então, a gente tem que tomar cuidado. Então, um paciente que tem uma alteração hepática, ou a gente entra com uma dose baixa, ou a gente não entra, né? Mas dependendo da situação, a gente consegue entrar sim. Por isso que é muito importante a gente tomar cuidado com o médico que está prescrevendo. Porque hoje em dia tem muita gente prescrevendo sem entender de fato como a cannabis atua, sem entender de fato como conduzir. Acha que a cannabis serve para todo mundo e que faz bem para todo mundo. Não, existem sim contraindicações. Então, e quais são essas? Olha, por exemplo, esse do fígado é uma delas, né? A gente evita um pouco o uso em gestantes e lactantes. Não porque
os estudos provam isso, mas é porque os estudos são incompletos. Nós não temos muitos estudos, né? Tanto em lactantes quanto em gestantes. Então, a gente procura evitar. Então, o que a gente procura? Usar o mínimo de THC. As pessoas colocam o THC como um grande vilão. Ele não é um vilão sendo usado de maneira adequada, né? Por exemplo, um fumo, né, de cannabis, ele tem 70% de THC. Isso é uma contraindicação. Então, eu não sou a favor do fumo, né? Por conta do uso do nível de THC. Por quê? Uma pessoa que já tem esquizofrenia, que já tem alguns episódios psicóticos, com esse nível de THC, a gente pode piorar. Desencadear, exatamente. Piorar. Mas em doses baixas de THC, não tem contraindicação. Então, a gente pode ir ali, paciente ansioso, eu posso usar o THC? Pode, em níveis baixos. Em níveis altos, não. Então, as contraindicações, elas são assim, a quantidade de cannabis que você usa para o seu paciente. Quando eu digo cannabis, eu estou falando de todos os fitocannabinoides, que é o CBD, o CBG, o THC, o CBN, né? Então, assim, é a quantidade. E quais as diferenças entre eles? Olha, o CBN ajuda muito no sono, né? O CBD, por exemplo, ajuda muito na ansiedade. O THC ajuda muito no sono também. Só que eu não posso colocar uma quantidade muito alta principalmente do THC. Porque é o THC que dá aquele efeito psicótico. Por isso que muitas pessoas, meu filho usou cannabis e teve uma crise psicótica. Desencadeou. Surto. Por quê? Tem vários... Quando a gente fala de cannabis, a gente tem vários parênteses aí. Primeiro, ele usou a planta, a flor, ou ele usou um prensado? Se ele usou um prensado, ali tem diversas outras substâncias químicas. Então, não foi propriamente a cannabis. Mas quando o médico prescreve, o uso é feito de que forma? A gente tem vários tipos. Sublingual? Coisa? Eu, Juliana, o que eu mais vejo tendo resultado é em óleo sublingual. Tá. Eu vejo poucos resultados em comprimidos, enfim. Por quê? Porque eu não tenho a concentração adequada, né? Mas eu também uso bastante a pomada. Então, eu uso mais a pomada, né? E uso mais o óleo da cannabis. E normalmente sublingual, porque é onde a gente consegue absorver um pouco mais rápido. Então, eu peço para os meus pacientes fazerem algumas gotinhas debaixo da língua, deixar alguns segundos, né? E aí engolir. E às vezes peço para associar algum tipo de substância que pode potencializar, por exemplo, o abacate. Né? Olha que interessante. Então, eu sempre peço, olha, você pode comer um abacatezinho depois... Porque tem gente que não gosta muito do gosto, né? Então, você pode usar o abacate. Tá anotando aqui, ó. Informação importante, detalhes, diquinhas básicas de doutora Juliana. Sim. Show. Sim. Então, ok. E assim, a gente falou das contraindicações e tal, mas quais são os principais benefícios terapêuticos do canabidiol? Bom, muitos. A gente trata mais de 100 tipos de patologia. Se eu falar todas aqui... Eu não imaginava tudo isso. Se eu falar todas aqui, a gente não vai conseguir em 45 minutos. Então, eu vou falar as que eu mais trato, tá? Perfeito. Fibromialgia, né? Eu era de um nível 100 de dor. E hoje, eu não sinto mais dor. Eu tô zerada de dor. Que maravilha. Eu tô zerada de dor há anos. Então, assim, eu sinto uma leve dorzinha no ombro esquerdo, um formigamento, um incômodo, que eu já tento identificar qual parte da minha vida. Porque a fibromialgia, ela vai e volta dependendo de alguns fatores emocionais, principalmente, né? Exato. Só que um paciente em crise, um paciente fibromiálgico em crise, ele tá com dor 24 horas por dia, né? Então, ele passa mais tempo com dor do que sem dor. Hoje, eu passo mais tempo sem dor do que com dor. É ao contrário. Então, a cannabis, e eu digo isso com propriedade. Mas desculpa te cortar mais uma vez, mas o uso é contínuo? O uso é contínuo. Olha, você melhorou? Não, o uso é contínuo, mas o paciente vai tendo uma melhora, a gente vai tirando. Eu, por exemplo, eu faço isso o tempo inteiro. Eu tiro, fico um mês sem, porque quando você tira a cannabis por um período, né, uma coisa bacana isso, quando você tira a cannabis por um período, é como se o seu corpo esquecesse que você fez uso. Então, é como se você limpasse um pouco, e aí você tem que começar do zero. E isso é muito importante. Então, eu já parei de usar várias vezes. Eu já cheguei, por exemplo,
para pacientes fibromiálgicos, tem que ter um nível maior de THC. Né? Então, no início, eu tinha um nível maior de THC. Conforme a dor foi melhorando, eu fui diminuindo esse nível de THC. Hoje, eu tomo uma dose baixa de THC. E aí, eu passo, fico um tempo sem usar. E aí, eu consigo diminuir mais ainda o meu nível de THC. Até chegar a zero e ficar só com CBD e os outros fitocannabinoides. Né? Então, uma das coisas que a cannabis auxilia é na fibromialgia. A grande maioria dos meus pacientes fibromiálgicos que realmente seguem as minhas orientações, chegamos a, de fato, a eliminação dos sintomas. Né? São pouquíssimos os pacientes que a gente ainda tem ali com alguns sintomas, né? Mas quando eu vou pegar para ver, eu pego no histórico dele, ele fez, olha, você fez isso que você não podia, você comeu isso que não podia, porque também tem outros... Tem todo um esquema. É claro, a terapia que você faz, é a comida que você come, né? O exercício físico que você pratica. Não adianta, gente, não existe milagre, não é o conjunto, né? E aí vem com aqueles hábitos da longevidade saudável. Não foi assim, tomei cannabis, melhorei. Não, eu tomei cannabis. Eu cuidei da alimentação, eu cuidei do sono, eu fiz atividade física. Então, eu olhei para tudo isso. Eu não tomo café, por exemplo, né? Então, tem muitas coisas... Porque o café interfere? O café, para mim, que sou uma pessoa ansiosa e grande parte dos fibromiálgicos, amores, vocês precisam aceitar, somos pessoas ansiosas. Sim, mas acho que é difícil hoje, né, doutora? Quem não é ansioso nesse mundo, meu Deus? O café no meu organismo, porque cada um atua de uma maneira, não me fazia bem. Não me fazia bem, eu ficava mais ansiosa a partir do momento... É importante observar, né? Essa autoobservação, o que é bom para você, o que te nutre, não. Exato. Então, não me fazia bem, eu percebi que me desencadeava mais dor, então eu tirei. Mas foi a minha situação. Eu tenho muitos pacientes que fazem o uso do café. O café, ele também não é um vilão na dosagem certa, né? Mas é isso que a gente tem que pesar na cannabis. E na cannabis e em todas as outras medicações que a gente faz uso. O café, ele é bom? Sim. Tem propriedades terapêuticas? Sim. Mas em excesso faz mal. Né? Medicações alopáticas, em algumas delas, faz bem, mas em excesso faz mal. É que tem algumas pessoas que não ficam sem o café por conta de dor de cabeça, tem outras que porque têm o já hábito de tomar. Tá no vício. Tem o hábito de tomar porque o intestino funciona, faz essa relação, né? Se eu não tomar meu café de manhã, eu não vou ao banheiro. Mas o ideal é que o nosso corpo funcione sem a gente precisar de ferramentas. Tanto cannabis também. Então, eu chego no patamar com os meus pacientes é que agora a gente não precisa mais. Só que a cannabis, ela atua no nosso corpo trazendo a homeostase, o equilíbrio. Nós temos receptores no nosso corpo que produzem moléculas semelhantes a cannabis, ou seja, você produz cannabis no seu corpo, em baixas doses. Então, quando a gente tem uma ansiedade exacerbada, uma depressão, enfim, diversas coisas, eu entro com a cannabis, eu estou organizando esse sistema, porque nós temos no nosso corpo receptores chamados CB1, CB2, né, que determinados fitocannabinoides atuam em cada um deles, fazendo com que o equilíbrio se estabeleça. Então, por essas propriedades, eu tenho alguns pacientes que gostam de fazer o uso contínuo, né? Por quê? Faz regeneração muscular, faz neurogênese, que é a produção de novos neurônios, né? Nossa, dá vontade de usar saindo daqui. Exatamente. Não é então, assim, no conjunto. Melhora a compulsão alimentar, melhora o seu sono, melhora uma série de coisas. Mas por que ainda tem tanto preconceito? Porque a gente vem... de um histórico muito complexo, né? Eu trouxe para você aqui uma curiosidade, que essa daqui eu ainda não falei no meu Instagram. Então, eu vou trazer para você. Opa, em primeira mão no Atualiza Universo. Olha, as primeiras evidências do uso da planta vêm da Ásia Central, nas regiões que hoje se encontra a Mongólia, o Cazaquistão e a China. E acredita-se que o cultivo tenha começado cerca de 10 mil anos atrás, sendo uma das plantas mais antigas usadas pela humanidade. E olha que legal. Na China antiga, cerca de 2.700 a.C., a primeira menção registrada do uso aparece pelo Pensal China, atribuído ao imperador Shennong, que ele descrevia a cannabis sendo muito útil para tratar dores reumáticas e constipação. Olha só. Na Índia, cerca de 2.000 anos antes de Cristo, os textos sagrados hindus mencionavam a cannabis, uma das 5 plantas mais sagradas, né, que são manjericão, sândalo, groselha indiana e figueira sagrada.
No Egito Antigo e Grécia, cerca de 1500 a.C., no Egito a cannabis já era usada para tratar as inflamações e diversas outras doenças. E na Grécia era conhecida e mencionada por Dioscórides, né, que era um médico. E ele descreveu no seu tratado de matéria médica como um remédio para dores e inflamações. Então, olha como é que isso já aconteceu. Nossa, é muito antigo, gente. Por que demorou tanto para... Aí, porque depois chegamos no século XX, né? Quando a gente chegou no século XX, houve a luta contra as drogas lá nos Estados Unidos. E eles associaram a cannabis como uma droga marginalizada e também de imigrantes. Então, eles decidiram colocar a cannabis também junto com aquelas outras drogas que realmente são drogas muito preocupantes e que levam a diversos outros problemas. Mas eles colocaram ela sem olhar também para o lado terapêutico dela. Uhum. E a gente sabe, né, que um país de primeiro mundo tem influência sobre os outros países não tão desenvolvidos assim. E aí começou isso se espalhar pelo mundo inteiro, né? Criminalizando de uma maneira muito negativa, 100% negativa, uma substância que também tem os seus efeitos terapêuticos. Toda medicação, toda substância tem o seu lado positivo e negativo. A gente acabou de falar do café. A cannabis é a mesma coisa. Então, a partir disso, que foi quando começou aí a se ter. Mas antigamente a cannabis era vendida em farmácias. Você chegava e você comprava cannabis. E atualmente como é que está essa legislação em relação à cannabis? A gente tem algumas regras a serem seguidas pela Anvisa, mas hoje em dia tá muito fácil você conseguir o óleo. Né? A gente consegue comprar a partir de uma prescrição médica. E o valor? Acessível ou é muito caro? Depende. A gente tem, em média, aí de R$500 a R$2.500. Então, depende muito... É um investimento alto. Depende muito da situação do paciente, né? E da necessidade dele, da situação financeira dele e da necessidade dele de cura. Eu tenho pessoas... isso é uma coisa que precisa ser dito, né? Eu tenho pessoas que vão gastar R$5.000 numa bolsa... Ah, sim. Mas elas não querem... valor, né? Mas elas não querem pagar uma consulta... é importante para você, né? Elas não querem pagar uma consulta, né? Relativamente alta. E o preço das medicações. Então, assim, é uma escolha de vida, mas também não reclama dos seus problemas de saúde, né? Eu vou sempre escolher a minha saúde. Então, tratar a cannabis, ela pode ser o mais barata. Eu consigo prescrever normalmente a mais barata, eu consigo. Mas, em alguns casos, eu preciso. E isso é alinhado com o paciente. Não é nada, olha, eu só tenho isso daqui para você e pronto, acabou. Não. Como é que está a sua situação? Né? Como é que está a sua questão financeira? Lembrando daquilo que você vê o paciente como um todo, né? Exato. Então, não é só corpo, mente e alma, você vai ver também a situação financeira, o que aquele paciente precisa. Mas hoje, a gente ainda, para pessoas que não têm condições de comprar, por exemplo, ainda não é acessível. E não é. A gente tem associações dentro do Brasil que auxiliam muito dentro desse processo. O grande problema é que algumas delas não são liberadas pela Anvisa, mas possuem a liberação judicial. Então, aí, quando eu tenho esse tipo de paciente, a gente avalia a necessidade, né, de ser por parte de uma associação. Então, não é completamente inacessível para pessoas de baixa renda, não. Você só tem que saber o médico correto que você vai buscar. Né? Para ele poder te orientar de maneira correta. Porque não é só qual a cannabis você vai usar, da onde ela vem, é como você vai usar. Porque não é toma medicação igual um comprimido, um antidepressivo. E não vende em qualquer lugar. Não. Então, assim, toma a medicação, toma o comprimido. Não. Você vai tomar cannabis de acordo com as necessidades do seu corpo. Então, eu não tenho um paciente que tome a mesma coisa. Eu, por exemplo... Eu iniciei tomando 3 vezes ao dia, de manhã, de tarde e de noite. Hoje eu só tomo à noite. Eu tenho pacientes que tomam 4 vezes ao dia, 5 vezes ao dia, 3 vezes ao dia e 1 vez ao dia, como eu.
mas são pacientes que já estão mais avançados aí dentro do processo de cura, né? Nossa, eu fico pensando nos meus pacientes que sofrem com dores crônicas. Gente, que loucura, Sim. que importante Tem que saída. tem isso. Que Tem eles usam, saída. né? Ozonioterapia, usam É ótimo. procaína, É usam uma série de ótimo. outras coisas, né? Mas tem que ser complementado. Tem que ser gente, complementado. olha aí que benefício da Não cannabis. não é barato. Eu não posso dizer para você que uma pessoa com dor crônica... não. O governo não libera isso pra gente com facilidade. A pessoa tem que... Você consegue, sim, ter a medicação sem custear, mas você tem que entrar com um processo para isso, né? Então, é burocrático. Então, mas também não é só a cannabis, se você está passando por um processo de dor. Tem outras questões ali que você precisa fazer. Então, assim, eu sou uma pessoa com dor crônica, vou tomar só a cannabis. Não, você tem que olhar para todos os... Então, tem várias terapias alternativas que você vai fazer juntamente com a alopatia, né? A gente não tem que eliminar a alopatia, a gente tem que saber usar tanto a alopatia, saber o momento certo dela e saber o momento certo também das terapias complementares, que é o caso da cannabis. Então, hoje eu tenho pacientes que só fazem uso da cannabis, né? Mas eu precisei entrar com tudo que fosse necessário até eu chegar nesse lugar. Eu fui essa paciente, né? Eu usava 8 tipos de medicação. Sim, você falou. Eu usava 8. Hoje, eu só uso a cannabis e mais alguns aminoácidos e vitaminas. A maneira... Suplementos, né? Mas é aquilo, tem que ser um tratamento onde você esteja realmente disposto a se entregar. Por quê? Não adianta você colocar no médico uma responsabilidade de cura, porque a cura não é nossa. Eu não vou te curar, eu não tenho esse poder. Quem vai te curar é você mesmo. Eu vou te dar ferramentas para essa cura. Então, é importante o médico sair desse lugar de Deus também, porque nós não somos deuses. Com certeza. Então, assim, nós somos auxiliadores na cura. Então, eu dou, uma acupuntura, uma terapia, né? Um contato com a natureza. Né? Exato. O contato com a natureza diminui em 35% o índice de depressão e ansiedade. E a pessoa ainda evita ir pegar um sol... colocar um pé na grama, colocar uma mão na árvore, acha que relacionamentos, ela tá dando todas as dicas da longevidade saudável, né? Qualidade do sono, contato com a natureza, tomar seus suplementos, tem alguns que são essenciais, né, doutora? Vitamina D, por exemplo. Sol não adianta, é importante, mas a gente precisa complementar. Exato, a gente precisa do ômega, sol. coenzima Q10. A gente tem que parar de colocar o sol como um vilão absoluto. Ele tem as propriedades dele, mas você tem que saber, tudo em excesso faz mal. Então, você tem que saber o horário certo, né? Então, tudo isso é necessário. Então, a cannabis é boa? Não, a cannabis é maravilhosa. Mas é só a cannabis? Não. É o meu atendimento, é o que eu falo para o paciente, é como eu conduzo. Então, assim, é uma medicina integrativa, é uma psiquiatria integrativa. Maravilha. Eu acho maravilhoso isso. Cada vez mais, a maioria dos médicos que vêm para o Atualiza Universo são da medicina integrativa, desde ginecologistas, psiquiatras, nutricionistas. Eu adoro, né? Eu acho super importante. Eu gosto bastante dessa questão multidisciplinar, da gente fazer esse trabalho com psicólogo, psiquiatra, acupuntura, aromaterapia, contato com a natureza. Concordo. Tudo, né? Vai fazer yoga, meditação, mindfulness, tudo isso é super importante. Eu faço tudo né? isso e eu solicito que os meus pacientes façam também. Por quê? Eu passei pelo processo. Não, você tem mais uma coisa que você faz que também é muito importante, gente, que a gente falou aqui dos relacionamentos, né, que as pessoas esquecem, né? A gente não é uma ilha, a gente precisa dos relacionamentos também, é super importante para a longevidade. Mas você também tem os animais. Você precisa contar a sua história com os seus animais. Eles fazem parte da minha cura também. E eles fazem parte da minha cura desde o início, porque... É uma história engraçada, porque foi o adestrador dos meus cachorros que me viu numa situação... Enfim, ele entende da psique animal, né? Sim. E ele me viu numa situação muito complexa. Ele olhou para mim e falou assim... Você não quer o contato de uma terapeuta, não? 8 anos atrás. 8, 9 anos atrás. Então, foi a partir disso. Então, assim, meus animais, eles me curam até através do adestrador, sabe? Então... Sim, para quem tem gato, por exemplo, adestrador, gato quando alguém tá... Muito obrigada. Quando uma pessoa tá doente, o gato vai até o local da onde a dor... Ele é reikiano. É reikiano. O gato eu sou reikiana também. Eu também sou, que legal. O gato é reikiano. Na minha casa tem 3 gatos e já tô indo pro 4º.
Eles não deitam assim em cima da gente, fica Eu deixo os meus gatos impressionante. dormirem comigo, né? O meu gato dorme comigo. A Então, minha assim, também. ontem mesmo, eu acordei com ele na minha cabeça assim. Aí eu Tava abri passando o o olho e eu reiki. falei, tá fazendo reiki, né, filho? Tá bom, vamos lá. Continua. Então, assim, os animais, eles têm um propósito. Eu sou uma pessoa espiritualista, né? Total. A gente E- consegue perceber É, na hora. eu não tenho uma religião, eu sou espiritualista e eu sou uma curiosa. Então, eu vou para todos os lados, eu entendo de todas um pouquinho para eu poder criar o meu lar interno, né? Então, eu acredito muito em Deus. E dentro do espiritismo é falado muito sobre a cura dos animais. Que Deus mandou os animais pra gente exatamente para nos... Então, nós temos animais que às vezes ficam doentes no nosso lugar, O né? próprio gato, O muitas próprio vezes. gato, né? Recentemente eu perdi um exatamente por isso. Então, os animais, eles ficam doentes no nosso lugar, para evitar que as coisas aconteçam com a gente. Então, uma pessoa que não entende o significado do animal ainda precisa pesquisar, precisa estudar, precisa evoluir Precisa muito. evoluir, é isso que eu usar a palavra evoluir, precisa Porque evoluir assim, muito. eles têm um significado espiritual na nossa vida também. Então, a minha cura é através de tudo aquilo que Deus proporcionou. Com pacientes neurodivergentes, por exemplo, a gente usa bastante a ecoterapia, os cavalos, gente. Os cavalos são Cavalo extremamente gente, espiritualistas. cavalo. Cavalos são incríveis. Cavalo. É Meu meu animal Deus. do poder. É. Adoro. A gente, eu tô conversando com uma médica, mas é uma médica das minhas, tá? Então, você que é meu seguidor, você que tá aqui comigo, você sabe como eu sou. Então, ela é das minhas. Então, cavalo, eu também sou apaixonada. O cavalo, a gente olha nos olhos do cavalo, parece que ele olha dentro da nossa alma. Sim. Inclusive, tem constelação familiar Meu com primeiro cavalos. meu primeiro podcast anterior a esse, o Amigos de Luz, que é um grande parceiro daqui. Amigos de Luz, obrigada, Luan. Nossa primeira entrevista foi com uma consteladora de cavalos, com a Silvia. Nossa, E eu fui assistir trabalho a constelação, né? Porque na psicologia a gente tem essa resistência em relação, né? O Conselho Federal de Psicologia ainda não aprovou a constelação familiar e tudo, mas como eu quero levar informações sobre tudo que acontece, a gente nem informa, tudo que não foi né? aprovado não quer dizer que não funcione. Então, e eu fui assistir a constelação para ver como funciona. Eu fiquei, vou usar um termo aqui do meu irmão, embasbacada. Os cavalos realmente se movimentavam. Sim. E faziam todo o movimento da constelação Sim. ali. Foi incrível, incrível. Esse episódio vale muito a pena, mas é do podcast anterior, Amigos de Luz. Eu constelo mesmo. Eu também amo constelo. constelar. Amo. Então, sem tabus aqui, né? A gente tem que falar o que a gente faz para melhorar a nossa vida. E eu constelo muito. Eu sou reikiana, então eu aplico reiki em mim. Eu constelo. Então, eu faço as minhas orações. Uso os óleos essenciais. Uso meus óleos essenciais. O meu templo, a minha igreja é a natureza. Então, quando eu quero me conectar com Deus, eu vou para a natureza e ali ele tá para poder me nutrir. Então, eu costumo dizer, né? Deus nos deu todas as ferramentas. Pena que a gente não sabe usar. Cada um tem que usar como puder, mas as informações básicas, né? Cada um com a sua verdade, com a sua religiosidade, enfim. Mas o básico aqui é o que a doutora está dizendo e que todos os nossos convidados reforçam, vamos bater na tecla até você mudar os seus hábitos. Exatamente. A alimentação, a atividade física não é opcional, né, Não, doutora? tem que ser feito e É pronto. inerente, tem que fazer Eu e pronto. vou dizer uma coisa simples. Estamos envelhecendo. Estamos a 20 minutos de podcast. Estamos 20 minutos mais velhos. Né? Agora, mais 30 segundos mais velhos. E por aí vai. Quando a gente envelhece, nós perdemos mobilidade articular e músculo. A cannabis é maravilhoso para regeneração muscular. Então, essa informação não tinha, achei maravilhoso. É maravilhoso para regeneração. Por exemplo, para quem está com osteopenia, para evitar você já deve usar também. Auxilia, mas osteopenia, por exemplo, você tem que fazer exercícios de impacto. Né? Tomar a vitamina D e fazer exercícios de impacto. Fortalecendo os ossos. Exato. Então, uma corrida é bacana para a osteopenia. Vitamina D e a cannabis é um grande auxiliador. Mas para a regeneração muscular, a cannabis é incrível. E o que acontece quando a gente envelhece? A gente perde músculo e a gente perde mobilidade articular. Então, a cannabis vai estar auxiliando nisso e o exercício físico também. Então, você quer envelhecer sem precisar de alguém para cuidar de você dentro do seu processo? Você tá lá com 80 anos e tem alguém para te levar no banheiro, dar comidinha Longevidade saudável. Exato. Então, assim, faça musculação e alongamento.
É primordial. Não deixe de fazer o alongamento, porque não adianta você ter um músculo saudável, mas você não consegue esticar um braço, você não consegue fazer isso daqui para pegar algo, né? Você não consegue trazer um copo. Exercícios de mobilidade. Exato. Né? Então, assim, a gente precisa focar nisso, né? Não é. Nós temos o hábito de querermos a pílula mágica, o óleo mágico. Né? Não existe a receita mágica. A receita como mágica. ficar magrinha tão bonita como a doutora? Que pílula que não, você toma? É a pílula da disciplina. É aquela que você faz o que tem que fazer, não porque você quer fazer, mas porque você é um adulto responsável por si e você tem que fazer. Então, eu não acordo de manhã para fazer exercício físico feliz da vida. Não, às vezes eu acordo xingando. Mas eu vou, entende? Porque eu sei o que é melhor pra mim. E depois que faz, às vezes é difícil ir, né? Mas depois que faz tão bem, Exato. né? Aí as pessoas, nossa, doutora, você tá com um corpo lindo. Eu já tive o corpo não tão legal assim. E eu não tava feliz, eu não tava contente. Então, o que eu fiz? Vou lá, vou fazer o meu exercício, então... Falando em longevidade saudável, como que é o uso da cannabis para idosos, para a terceira idade? É maravilhoso, porque ao envelhecer... Eu falei um pouco, mas eu não me aprofundei. Nós temos um sistema chamado sistema endocannabinoide. Esse lindo sistema endocannabinoide, que o nome já é bem claro, nós não aprendemos na faculdade de medicina, tá? Nós aprendemos sobre sistema imune, sistema cardiovascular, mas não sobre o sistema endocannabinoide. Ele também é apagado dentro da faculdade de medicina. Por preconceito também? Pelo quê? Era uma informação nova para mim essa que você trouxe. Sistema endocannabinoide não é falado. Hoje em dia, algumas faculdades já estão falando sobre o sistema endocannabinoide, mas na minha época, não. A cannabis, ela começou a ter a liberação para uso medicinal a partir de 2015. Então, na minha época, não se falava. O sistema endocannabinoide é um dos principais sistemas dentro do nosso organismo. Por quê? Porque é como se fosse um maestro de todos os outros sistemas. Então, ele regula o sistema imune. Você perguntou sobre os benefícios da cannabis. É sem fim. Ele regula o sistema imune, ele regula o sistema cardiovascular, ele regula o sistema digestivo, ele está regulando tudo. Se eu tenho um sistema que não está, esse sistema que não está funcionando direito, todos os outros sistemas também não estarão. E quando a gente envelhece, a imunidade baixa, a gente tem diversos outros problemas digestivos. Enfim, a gente entra com a cannabis, a gente faz a homeostase desse corpo. A gente equilibra novamente. Então, conforme a gente vai envelhecendo, o sistema endocannabinoide ele também vai diminuindo a função dele. Então, tem várias situações aí que o sistema vai diminuindo a sua função. Quando a gente entra numa ansiedade, numa depressão, enfim. Quando a gente faz o uso da cannabis é quando as mudanças acontecem. Então, eu super indico para idoso. A gente tem, assim, uma melhora na qualidade. Oi? Idade mínima para o uso? Isso também é relativo. Por quê? Se eu tenho um paciente autista com epilepsia refratária... Também é indicado, com né? 1 ano... né? Recém-nascido, com 20 episódios epilépticos por dia, eu não vou prescrever a cannabis para ele? Então, assim, é muito relativo, né? A nossa grande preocupação é sempre o THC. Mas por quê? Porque a gente tem estudo, mas em crianças e gestantes e lactantes, nós não temos tantos estudos aprofundados. Só que, num caso de uma criança autista, no caso de uma criança com epilepsia, a gente tem que ver os benefícios. Se eu tenho uma criança tendo epilepsia o dia inteiro, Sim. Ela vai ter lesão cerebral. Os riscos, né? O risco é muito maior. Então, eu preciso entrar com a cannabis. Então, a idade mínima ela é muito relativa. Uma criança que não tem nada, eu não preciso entrar com a cannabis. Mas existem crianças que eu posso entrar com uma cannabis sem THC, por exemplo. Né? Não vai ter um problema. São os vários tipos que você falou. São os né? vários tipos. Então, isso eu ia falar algo interessante agora me fugiu. Era algo muito importante. Mas, enfim, a gente vai falando e eu relembro sobre o sistema endocannabinoide. Enfim, nós temos esse sistema endocannabinoide no nosso corpo que produz... A planta cannabis, ela tem fitocannabinoides. O nosso corpo tem endocannabinoides. Então, as moléculas dessa planta se acoplam nos nossos endocannabinoides nesse sistema e é como se fosse um sistema de chave e fechadura, né? Eu sou a fechadura, vem a chavinha, entra, liga. Ligou, funcionou. Então, a gente tem que ver que cada caso é um caso.
né? Ajuda muito no... lembrei. Ajuda muito no TDAH, por exemplo. Então, aí a gente analisa. Eu tenho um paciente autista, né, que a mãe me mandou o eletrocardiograma, o eletroencefalograma dele antes do uso da cannabis e depois, Luquinhas, e o depois No uso da cannabis. da cannabis. Você tem que ver. Eu tenho isso no meu Instagram, né? Tá lá em uma das informações. Eu mostro o antes e o depois. É incrível. E alguns estudos recentes já E aí, mostram... para TDAH, já cuida de várias comorbidades, né? TDAH, às vezes tem comorbidade com TEA, com ansiedade, com Exatamente. depressão. Aí você cuida de tudo ao mesmo tempo. Exatamente. Maravilhoso. E aí a gente tem também alguns estudos recentes que mostram que diminui a pressão arterial, né? Não de uma maneira drástica, mas faz com que a gente possa diminuir o uso de algumas alopatias para Para a pressão. hipertensão, exatamente. E também diminui os níveis de açúcar no sangue. Ou seja, o diabético também Também é pode indicado. ser beneficiado. Exato. Eu, por exemplo, eu tenho pacientes que eu já tive que começar a diminuir a dose da alopatia porque já estava diminuindo muito Da a pressão. insulina, por exemplo. Não, Não da da hipertensão. hipertensão, porque já estava diminuindo muito a pressão desse meu paciente. Então, eu já tive que diminuir um pouco, né? Então, aí eu vou diminuindo também um pouco da alopatia, senão a pressão vai ficando muito baixa. Então, tudo isso você tem que estar de olho. Por isso que a minha... acompanhamento médico, especialista. Exato. Não é você toma cannabis e acabou. Não, você tem E que nem ficar de plantar, olho. nem plantar lá na sua casa, É, como faz no Canadá, como que é? Hoje, no Brasil, No Canadá, você... por exemplo, eles usam, tem plantações e tudo em casa, tal, para uso medicinal também. mas- Hoje no Brasil, se você entrar na justiça, você consegue o habeas corpus para tal, mas você tem que comprovar a tua patologia e que você não tem condições realmente de comprar a medicação. Só que não é só plantar. Você tem que saber exatamente como colher isso, exatamente. como trabalhar tem em o lance cima da disso. flor, não tem? Exato. Então, assim, mas eu vou fumar. Tudo bem. Eu não sou tão a favor. Por quê? Porque o fumo, eu não consigo conduzir a quantidade exata de substâncias que você está absorvendo para o seu corpo, né? Eu tô com um índice alto ali a não ser que você plante um cânhamo, por exemplo, que tem níveis baixíssimos de THC, é mais tranquilo. Mas se não, é uma planta com mais THC, então você está absorvendo um nível grande de THC, isso é preocupante. Além do fumo, qualquer tipo de fumo tem uma tendência a causar diversos tipos de problemas respiratórios, até mesmo uma pneumonite, uma bronquite. Então, assim, não é uma coisa que eu recomendo para os meus pacientes, entende? Mas cada caso, como eu falo, cada caso é um caso. Então, tem o vapor. Então, pacientes em crises muito fortes em outros países é liberado o vapor. Então, a pessoa usa. Mas é Usam SOS. bastante a caneta, né? Isso. Então, assim, é o SOS. É o SOS. Né? Então, a gente tem que ter algumas ferramentas como SOS, não como uso contínuo. Uso contínuo, a gente tem que escolher substâncias ou maneiras de conduzir essa medicação que agrida o menos possível o nosso corpo, o nosso E organismo. fazendo um acompanhamento, né? Com exames periódicos, Sempre. como que tá o seu fígado e todo o resto. Sempre. Não tem como. Então, assim, não é só de cannabis que se vive os meus pacientes. A gente tem outras medicações. E a partir daí, faz uso da medicação, a gente, de 3 em 3 meses, a gente está solicitando exame de sangue para poder ver como é que estão os níveis de alguns pacientes, Um né? dos outros motivos de preconceito, e talvez desinformação também, é a questão da dependência. Medo de gerar dependência, que Sim. isso também tem com a alopatia, né? Sim, aham. E como funciona isso? Então, a cannabis, ela tem... Se for alto nível de THC, ela gera uma dependência de 10%, tá? A cannabis. Mas aí, a gente entra no álcool, que gera um nível de 15% de dependência. E aí, a gente entra no cigarro, que tem um nível de 18% de dependência. A cannabis é o que menos gera dependência. De todas essas substâncias que as pessoas estão fazendo uso aí desenfreadamente, como a bebida alcoólica, como o cigarro, né? Então, e o vapor que eu estou falando, gente, é o vapor com óleo de cannabis, tá? É liberado, se for liberado pela Anvisa.
Em outros países, ele é liberado. Não estou falando desse vapor que tá aí... Que usa de forma na social, né? Que mãozinha as pessoas usam nas baladas, enfim. Aquilo então, dali de uma é um forma perigo para a Sim. saúde. E eu vejo médicos usando isso, eu falo, meu Deus, é pior do que cigarro. Né? Então, assim, Eu também já vi contraditório. médicos usando É muito isso. contraditório, né? Eu acho que médico é é uma das pessoas mais contraditórias. Ele fala pro paciente fazer tal coisa, mas ele não faz com ele mesmo. É verdade. Por isso que é importante a gente ver todo o conjunto, né? Estudar, ver Exato. todos os valores, os hábitos e tudo mais. Exatamente. Você também faz parte, estuda bastante a medicina do sono. Sim, Quais são os sim. principais distúrbios encadeados pela medicina do sono? Pela falta do sono, de repente? Olha, o sono, eu digo isso não só tecnicamente, mas por experiência. Uma pessoa que não dorme, ela não faz regeneração muscular. Ela não consegue ter uma boa memória. Ela não consegue ter uma produção normal dos seus hormônios, né? Ela não consegue ter um ciclo circadiano que é auxiliado pela glândula pineal, que produz a melatonina de uma maneira adequada. Então, assim, um sono de má qualidade vai desencadear uma ansiedade. Eu, por exemplo, na época da minha dor, eu não dormia. Então, eu tive crises de pânico. Não foi por conta da dor. Foi por conta da abstinência do sono. Então, eu tive crises de pânico horríveis. Imagino. Horríveis. A por privação falta... do sono é muito ruim, né? Exatamente. Pra memória. Pra tudo. Então, assim, a falta de sono me gerou crises de pânico, uma ansiedade absurda e piorava a minha dor. Né? Então, assim, quanto menos eu dormia, pior eu ficava. Tanto é que quando eu comecei a dormir, a minha dor deu uma diminuída e também as crises de ansiedade, as crises de pânico, as coisas foram se regulando. Por quê? Porque eu estava dormindo. E você indica, além da higiene do sono, que nós sabemos, né? Para quem nos segue, se não segue, tá perdendo aqui toda essa faculdade aqui do Atualiza Universo. A higiene do sono é super importante. Então, tirar as telas, reduzir a luz, né? Exato. Tomar o seu chazinho. Esse é o básico. Ter o seu momento ali com o seu marido, com o seu parceiro, com a sua parceira, com seus filhos. Enfim, o ritual do sono. Então, além disso, você indica a cannabis e também a melatonina, não? Sim, indico muito a melatonina, porque a melatonina ela não serve só para dormir. A melatonina, nossa, a melatonina tem vários efeitos positivos e benéficos no corpo, né? A melatonina, ela auxilia no ciclo circadiano. A melatonina, ela tem efeitos que atuam diminuindo os radicais livres. Então, assim, a melatonina tem diversas outras... A melatonina é para dormir? Não! Às vezes uma pessoa fala, não, doutora, eu durmo bem, não precisa me prescrever melatonina. Não, mas eu não estou te prescrevendo a melatonina só para você dormir. Né? Porque a gente tem, sim, outros efeitos terapêuticos para a melatonina. Então, sim, em alguns pacientes, sim. Mas a gente tem que avaliar, cada caso é um caso, para não sair prescrevendo tudo para todo mundo. Né? Tem que ter uma cautela. Porque, às vezes, a melatonina, por exemplo, existem pacientes que não se adaptam à melatonina, que ficam com um sono mais agitado. Então, você tem que entender se a melatonina serve para aquele paciente. Então, gente, medicina de verdade é quando a gente entende que o corpo de cada um é único. E nem tudo é para todo mundo. Então, uma pessoa vai responder muito bem a uma medicação e a outra pessoa com a mesma medicação não vai responder bem e a gente vai ter que usar outras ferramentas, né? Então, por isso que a gente tem que ter um olhar clínico muito próximo do paciente. Porque a melatonina me faz muito bem, mas eu tenho pacientes que viram para mim e falam, doutora, para mim não dá a melatonina. Eu passo a noite inteira acordada. Aí, tá vendo? A importância de você se ver como um todo. Exatamente. Doutora Juliane, estamos chegando aqui ao final Já? desse podcast. Já! Olha só, que triste Nossa, isso. tanta coisa para falar. Passou tão rápido, mas você vai voltar, né? Você não gosta muito de vir para São Paulo? Olha, a doutora Juliane é de São José. E ela veio aqui, olha, que privilégio nosso. Estou convidando ela já tem algum tempo, ensaiando esse episódio. Já tem aí alguns meses esse convite, ó, demorou. E combina aqui, combina dali. Por isso que a gente está aqui
Vocês não sabem, não sei que horas que vocês estão assistindo, mas eu e ela estamos acordadas desde as 5 da manhã. É Olha verdade só, esse né? bilhete. Então, é verdade. Pra estar assim, ó, plena, com esse cabelo, com essa make, foi desde as 5. Aham. Doutora Juliana, olha que privilégio, quanta informação importante que você nos trouxe. Vou fazer um jogo rápido aqui com você, para a gente só encerrar esse momento. E depois, no final, se tiver alguma outra informação que você acha que, puxa, Ale, ficou faltando isso, é muito importante, pode Aham, dar, tá bom? tá bom. Já estou encerrando aqui com um tempinho aqui para nós. Tá. O que tira o seu sono? Ah, olha, não deveria ser a primeira coisa que vem na minha cabeça. Mas é para falar a primeira coisa que vem na sua cabeça. A primeira jogo coisa que vem na rápido. minha cabeça, o que tira meu sono, é quando eu vejo que algum paciente ainda não chegou no nosso objetivo, que ele ainda está com dor, que ele ainda está passando por esse processo. Isso realmente tira o meu sono. Mas é um processo. Você, É a sociedade, você falou sociedade. para mim a primeira coisa que vem, né? Porque eu quero genuinamente que o meu paciente esteja bem como eu estou. Sim. Né? Então eu trabalho muito isso dentro de mim, mas foi a primeira coisa que veio na Tudo minha bem, cabeça. não tem problema. Então assim, é o meu paciente. Perfeito. E o que você colocaria num outdoor? Um pensamento, algo que você deseja compartilhar. O que estaria no outdoor? Se priorizar, se priorize. Coloque você como o protagonista da tua história, né? Primeiro você, isso não é um egoísmo, né? Quando você se coloca em primeiro lugar, entendendo que você precisa impor limites, entendendo que você tem que estabelecer regras dentro da sua vida, você começa a trazer mais saúde emocional. A gente fica doente porque a gente não se coloca em primeiro lugar. E a gente vem de gerações onde de muita culpa, né? Se você não faz tal coisa, você é egoísta. Então, nós somos muito culpabilizados por nos cuidar. Né? Eu tô tentando, com o meu Instagram, eu tô tentando quebrar um pouco isso. Eu sempre falo, limite a outra pessoa, se priorize. Eu isso também. não é egoísmo. Então, se priorizar. Saiba dizer não. Eu tenho uma frase que é assim, toda vez que você for dizer um sim, pare e pense se é um não para você. Então, Exatamente. repense antes de responder. Então, sem sombra de dúvidas, eu comecei o meu processo de cura quando eu comecei a me priorizar. Quando pessoas que estavam dentro do meu círculo e me faziam mal, e eu achava que elas tinham que estar dentro do meu círculo porque era o sangue do meu sangue. Não, mas me fazia mal. Então, eu fui eliminando as culpas, eu fui eliminando coisas que falavam na minha cabeça como errado e que, na verdade, não estavam erradas, né? Perfeito. E aí eu me priorizei. A minha cura começou quando eu comecei a me priorizar e impor limite no outro. Olha, você descobriu provavelmente a causa da sua fibromialgia, que é totalmente emocional. Exatamente. Ai, meu Deus, quanta coisa. Tem Difícil muito esse mais jogo assunto, rápido, hein? porque nós duas a gente fala muito, mas tem vamos muito tentar. assunto. Uma vaidade. Vaidade. Eu gosto de coisa boa. Eu gosto de estar bonita, cabelo bonito. Eu gosto de estar bem vestida. Então, Alfaiataria. Eu gosto. Não Também vou negar, não. gosto. Então, assim, eu sou uma pessoa vaidosa. Gosto de me apresentar bem maquiada, bem vestida. Então, assim, a minha vaidade é essa. Eu gosto de coisa bonita. Eu gosto de olhar pra você e falar, nossa, como a minha apresentadora é uma mulher linda. Então, assim, eu acho que a gente tem que se cuidar, tem que estar bonita. Adoro, não falei que é das minhas, gente. Um medo. Medo. Um medo. Ai, Jesus, essa tem que ser rápida. Qual o medo? O que vem? A primeira coisa que vem. Jogo rápido. Medo, tá. Perder quem eu amo. Um sonho. Meu sonho... Eu não gosto muito de falar dos meus sonhos antes que eles se realizem. Tá bom. Sim. Mas eu vou dar uma dica. Tá bom. É levar cada vez mais conhecimento para o maior número. Não vou dar em detalhes qual é o sonho, mas quanto mais conhecimento eu levar para o maior número de pessoas, eu tô realizada. Esse é o objetivo do Atualiza o Universo. Por isso o podcast. Você sabe que podcast, aqui Estúdio Voz, né? Eu fiz uma pesquisa antes de lançar esse novo podcast, mas o número de ouvintes no Brasil é gigante. Então, você está no melhor lugar para ir realizando esse seu sonho. E no meu Instagram, gente, eu faço isso, né? O doutora Juliana, DRA Juliana Sudário. Eu faço isso de maneira voluntária. Eu faço isso, assim,
eu não ganho nada com o Instagram. Eu Sim. faço puramente por amor e por levar conhecimento. Então, tudo que eu faço no meu Instagram... Então, eu venho para São Paulo, eu gravo os vídeos e tal. Gente, eu escrevo os meus textos. É isso, é para levar aquele conhecimento oculto que muita gente empurra para debaixo do tapete, porque eu falo. Muitas das pessoas querem muitos dos nossos governantes querem pessoas leigas. Porque o leigo, ele é fácil de manipular, Sim. de ser manipulado. Mas Sim. uma pessoa com conhecimento, não. E o que eu levo? Conhecimento. E é o que eu vou continuar levando e vou continuar levando dentro do meu Instagram de graça. Fora do meu Instagram, não, mas Com dentro do meu certeza. Instagram de graça. Parabéns pelo seu propósito. Muito obrigada, gente. Muito obrigada a todos os patrocinadores, parceiros do podcast Atualiza o Universo, Academia da Face de Itaim, que você ganhou um presente, Noasis, que você ganhou também, Salão Chimose, Amigos de Luz, Luz Souto Clinic. Obrigada a todos vocês. Lalui, olha aqui, ó, tô toda de Lalui hoje, lindíssima. Pedras naturais, energizada já. A energia de reiki aqui. Adoro, amo, gente. Vamos Outro atualizar tópico, o universo. Próximo assunto, vamos falar sobre pedras naturais e os significados de cada uma. Nossa, você gosta? Eu então, amo. segue a Lumina Design. Vou te mandar depois ali um amo. presentinho da Lumina. Cristais. Vamos lá. Também amo. Atualiza Atualiza o universo. Gratidão, gente.